Olá novamente, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Bom, a gente vai entrar hoje no capítulo 4 do nosso livro, né? Então a gente vai falar aí sobre propriedades temporais, para se trabalhar com datas aí dentro do nosso sistema, né? Então a gente já falou ali como que a gente cadastra os dados, como que a gente faz o merge dos dados, ou seja, a gente mescla um dado no outro, né? E vamos falar agora de propriedades temporais, né? Bom, podemos trabalhar com os três tipos de APIs aqui de dados do Java, né? Ou dentro do JPA aqui, certo? Então, para tal, não é preciso nenhuma anotação em especial. Basta que informemos os tipos de datas que queremos trabalhar. Antigamente, né? Para se trabalhar com a API Date e Calendar, precisávamos da anotação @temporal. Então, isso aqui era chato pra caramba. Porém, para trabalhar aqui, ó, com Date e Calendar, pode não ser uma boa ideia, né? Inclusive hoje em dia, porque são APIs aí muito antigas e muito difíceis, né, de você estar lidando com datas aí, né? Então quem trabalha com a API Date aí, Calendar, sabe a dificuldade que é em você trabalhar com datas aí, certo? Essas APIs aí, né, que a gente utilizava antigamente, elas foram substituídas aí, ó, por APIs novas do Java. Então, o temporal.time aqui, aliás, o temporal.date aqui foi substituído pelo local_date, o time pelo local_time e o timestamp pelo local_datetime, certo? Bom, com essas APIs, né, com essas APIs aqui de dados, podemos armazenar somente data, né, no caso aqui, somente o horário, e aqui também somente data e horário completo, né? Inclusive aí com os segundos, né? Em alguns casos aí os milissegundos também. Então aqui para a gente armazenar apenas data aqui, né? Inclusive a gente tem aqui no nosso cliente aqui, a gente tem uma propriedade aqui, ó, para armazenar a data de nascimento dele. Então a gente utiliza aqui, ó, o local date, certo? Para armazenar a data de nascimento dele aí, certo? Para a gente armazenar apenas a data, o horário aí, no caso aqui eu criei uma propriedade para armazenar aqui a hora de nascimento do nosso cliente. Então é local time. Você não precisa utilizar mais aqui, ó, a anotação @temporal. Essa anotação aqui ela ficou meio obsoleta aqui quando você utiliza nesse tipo de dado aqui, né? O próprio Hibernate ele já identifica para a gente que quando a gente está utilizando essas APIs aqui, ó, a gente está trabalhando com data e com horário, correto? Bom, e para se trabalhar com datas aí, né, e horário, inclusive os milissegundos aí, se for necessário, você pode estar utilizando aqui, ó, essa API aqui, ó, local date time. Então eu vou colocar esses três dados aqui, opa, no nosso cliente aqui. Depois eu vou remover aqui do nosso cliente essas duas aqui, ó. Vou deixar somente o data de nascimento aqui, né? Com as demais propriedades lá. Que eu estou colocando só para a gente visualizar como é que funcionaria aí. Então, novamente aqui eu vou adicionar alguns getters e setters, certo? Como eu adicionei mais propriedades aqui, eu tenho que atualizar os getters e os setters. Bom, o que acontece agora? Eu vou ter que deletar, vou ter que dar um drop aqui, database, na nossa tabela, certo? No nosso banco de dados. Sistema Pix. E vou ter que criar novamente aí, create database sistema Pix, porque eu alterei o esquema do banco de dados ali, né? Use sistema Pix, certo? Então, como você pode ver aí, não tem nenhuma tabela adicionada. Então, se eu rodar aqui, por exemplo, no nosso Hibernate, depois que eu fizer um cadastro, os dados ali serão criados. Inclusive, eu até já deixei aqui os dados para a gente estar cadastrando um cliente aí, certo? Mas vamos ver depois aí. Bom, então é o seguinte aqui, ó, não sendo mais preciso utilizar as anotações abaixo. Então a gente não precisa mais utilizar essas anotações aqui, ó, para quem já mexeu aí com o banco de dados, que estão obsoletas, né? O temporal date, temporal timestamp e o temporal time aqui, né? Um armazena apenas a data, o outro armazena o período aqui, inclusive com os milissegundos, e o outro aqui apenas o tempo, né? Bom, esta é uma das vantagens de se utilizar um ORM. Se fôssemos utilizar JDBC puro, teríamos muito mais trabalho em lidar com datas, né? A manutenção do nosso código seria muito trabalhosa. Então, o nosso Hibernate aí, né? Quando a gente segue as especificações, ele já identifica que esses campos aqui, ó, são do tipo data,
do tipo horário, né? E do tipo também data com horário, certo? Bom, eu vou emendar um pouco aqui esse vídeo, vamos passar para o 4.1 agora, certo? Para o vídeo não ficar muito curto. Bom, com esta API aqui, ó, que é o temporal.date, ela foi movida, né? A gente pode estar utilizando aí um equivalente para ela como local date. Só que tem um local date por ser mais nova, essa API tem muito mais recursos, né? Então essa local date aqui ela vai armazenar para a gente apenas a data, né? No formato inglês aí, né? Que é o ano, o mês e o dia, né? Depois a gente formata isso aí, né? Cria algum algoritmo aí, formata isso aí para o formato BR, sem problema nenhum, certo? Então, quando a gente for, por exemplo, aqui, eu vou rodar aqui o nosso sistema aqui, só que eu não vou comitar os dados aqui não, certo? Eu vou apenas rodar aqui para criar a estrutura que a gente precisa visualizar aí. Então, vou rodar aqui, mas eu não vou gravar nenhum dado no banco de dados. Como você pode ver, não tem nenhum dado gravado aí, mas as nossas tabelas foram criadas. Desk cliente, você pode ver aí, ó. Então aqui a gente tem a data e horário, né, que é do tipo date time, igual eu especifiquei lá. Temos aqui o horário do nascimento, que é apenas um time aqui, né? E temos aqui a data, aliás, temos a data e horário, date time, temos data de nascimento apenas date, temos aqui o horário de nascimento com apenas o time, certo? Bom, o que eu fiz aqui então? Eu instanciei aqui o nosso Entity Manager, como de costume. Vou abrir aqui uma transação, porque eu vou gravar esses dados aqui no banco de dados, né? Vou dar um begin aqui para abrir a nossa transação. Vou criar aqui um cliente fictício, tal, CPF, beleza. Então aqui no lugar da data de nascimento aqui eu vou utilizar a propriedade correspondente. Então 1989, do mês 9, do dia 5, né? Aqui é o horário de nascimento, foi aqui ó, o local time, né? Então às 22 horas 30 minutos e 45 segundos. Vamos ver que é a outra propriedade aqui, cliente.set, qual que é o outro aqui? Data e hora, né? Que é o local date time. Aí quando você coloca o ponto aqui, deixa eu ter que importar ele aqui, senão não vai funcionar, né? Temos aqui o off, certo? Então, dentro do off aqui, quando você vai utilizar o local date time, assim como o local date e o local date time aqui, você tem várias opções aqui, ó. Então, eu posso armazenar aqui apenas o ano, o mês, o dia, a hora, o minuto e tal, que é o que eu quero aqui, né? Então, eu quero o ano, eu quero o mês, eu quero o dia, eu quero a hora e o minuto. Eu posso armazenar também aí, ó, inclusive os nanosegundos, tá vendo? Caso que o que me interessa aqui é apenas um minuto, né? Eu não vou colocar nem o segundo, não. Vou colocar aqui apenas o minuto. Então o ano aqui é 1989. O mês aqui é o mês 9. O dia aqui que eu nasci foi dia 15. O horário aí, vamos supor que é às 22h30. Agora eu vou persistir esses dados aqui. Eu vou tirar o comentário aqui do nosso Entity Manager Persist e vou aqui fazer o commit. Vou apertar aqui F6 para gravar os dados. Vou visualizar os dados para que vocês possam estar vendo aí, né? Guardar aqui alguns segundos. E vou dar um select from aqui, ó. Repare o seguinte aqui, ó. Então temos aqui a data e horário, né? Primeiramente aqui a data e horário. 1989. Do mês 9 do dia 15. Como é em inglês, né? Fica ao contrário. Às 22 horas, 30 minutos aqui. Como não coloquei os segundos nem o milissegundo, não vai ficar. Mas eu poderia colocar aqui, ó. Certo? Nada impede de eu colocar, por exemplo, o segundo aí. Então, vou colocar mais uma vírgula aqui e vou colocar que eu nasci aos 59 segundos, né? Nasci aí às 22, 30 minutos e 59 segundos, né? No último tempo aí. Executar aqui novamente. Selecionar aí, tá aí, ó. O segundo já foi preenchido. Agora eu vou preencher aqui os milissegundos, né? Então, vamos ver aqui se vai acertar 1000. Dá um F6 aqui normalmente.
E a gente vai ter o timestamp aí, né? Que é o período exato aí, a hora em que eu nasci, né? Inclusive com os milissegundos aí, certo? Tá aí, ó. 1 milissegundo, certo? Então essas são as três propriedades temporais aí, certo? O time aqui, igual você pode ver, ele vai armazenar apenas o horário, né? Eu posso inclusive colocar aqui os milissegundos também, certo? Deixa eu ver se eu posso pôr aqui os milissegundos. Deixa eu ver se tem essa opção aqui. Então no time aqui eu posso armazenar a hora, o minuto, o segundo e o nanosegundo. Então aqui eu poderia colocar aqui, ó, os nanosegundos, né? Vamos colocar aqui então 10.000. 10, 1, 2, 3. Deixa eu rodar aqui novamente com F6. Vai gerar um novo registro aí, aguardar aqui alguns segundos. E você vai ter aí um horário completo, né? Deixa eu ver onde é que está aqui a propriedade. Hora de nascimento. Deixa eu ver onde é que eu coloquei isso aqui. Deixa eu ver aqui. Hora de nascimento. Aqui não colocou aqui os milissegundos, né? Só colocou os minutos aí. Mas a propriedade eu não aceito. Mas o que é interessante pra gente foi que às 22 horas, 30 minutos e 45 segundos. Aqui como o local date time vai trabalhar com timestamp, né? Então tem que ser algo mais preciso. Eu coloquei aqui os milissegundos, né? Eu poderia colocar aí 10.000. Vamos ver quanto é que dá 10.000. Guardar aqui mais uns segundos. Aí, ó. Atualizou ele normalmente, certo? Bom, o time aqui já foi explicado, certo? Eu acho que não tem necessidade de explicar. Então, quando você cria uma propriedade aqui, ó, do tipo local time aqui, ele vai criar a sua coluna normalmente aqui, do tipo time aqui, certo? O timestamp aqui, né, para você pegar a data e hora completa com segundo e milissegundos. Quando você utilizar essa propriedade local date time, ele vai criar para você aqui um date time, normalmente, certo? Bom, e é isso aí, né? Basicamente as propriedades temporais não tem muito segredo que está falando não, né? Basta você utilizar aí, você lembrar que para você utilizar apenas a data, você utiliza o local date, para você utilizar aí a data e apenas o horário, você utiliza o local time, para você utilizar o timestamp para você pegar o período completo, utiliza aí essa API local date time, né? O método aqui para você pegar aqui e construir a data aqui, né, é o off, tanto do local date, tanto do local time e tanto do local date time, né? Você pode estar utilizando o método off aí para recuperar essas datas aí, certo? Bom, então é isso aí, não tem muito mais o que falar sobre datas. No próximo capítulo aí, a gente vai aprender a persistir arquivos, né? Então a gente pode persistir aí textos longos, né? Vamos supor o seguinte, você vai lá na Amazon, por exemplo, você vê que existe uma descrição muito longa, você vai montar um blog aí, por exemplo, né? Ou uma descrição de um produto. Às vezes você precisa adicionar um texto gigante ali para descrever todas as características do produto. Então você pode estar utilizando aí um CLOB, né? E a gente vai aprender também depois a armazenar arquivos binários aí. Você vai poder salvar banco de dados aí dentro do seu banco de dados, tanto arquivo de texto grande como foto, música, vídeo, coisas do tipo, né? Apesar de eu não utilizar esse tipo de processo para salvar arquivo dentro do banco de dados, né? Eu preferi utilizar aí uma outra forma, né? Mas você pode ter essa possibilidade também. Só que eu tenho em mente que o seu banco de dados vai crescer bastante. Então já falei demais e a gente te espera no próximo vídeo. Valeu!